Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, hoje a gente vai ter uma live sobre urbanização, desenvolvimento urbano. A gente vai conversar aqui com uma arquiteta, a Flávia Tissot. Eu vou estar convidando ela nesse momento para a gente poder continuar nosso papo. Vai ser bem legal. A gente vai conhecer melhor, então, essa estratégia aí que é a Place, né? O grupo OSPA, no caso, esse braço é o Place, né? Nesse caso, tem. E a gente vai estar conversando, então, um pouco sobre desenvolvimento urbano e práticas ecológicas. Tô tentando achar aqui a senhorita Flávia. Só um pouquinho. Aqui. OSPA. Vamos ver. Alô? Aê! E aí, tudo Tudo? bem? Tudo bom? Uma boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Coisa boa te ter aqui conosco. Eu tava Finalmente comentando com... dia, né? Hã? Finalmente dia, né? A gente remarcou, enfim, hoje vai dar para conversar. Exatamente, não é? A Flávia, a arquiteta Flávia, ela é muito requisitada aí. A gente tá... Quero te agradecer Capaz. pela disponibilidade. Maravilha. Convite. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o futuro da urbanização, né? A gente vai trocar uma ideia aí sobre o desenvolvimento urbanístico, também sobre práticas ecológicas. E nesse momento, então, eu convido a Flavinha a se apresentar, né? A Flavinha, no caso, a arquiteta Flávia Tissot, né? Ela é também minha amiga conhecida e a gente acaba falando assim, né? E também, claro, né, comentar um pouco sobre o Place, as Responsive Cities, né, cidades responsivas aí, esse grupo aí, o que vocês estão armando também. Obrigada pelo convite. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou arquiteta, formada recentemente, faz um ano pela URGS, mas já estou atuando no mercado há um tempinho. Eu sou sócia da OSPA. O grupo OSPA, como um todo, inclui a OSPA Arquitetura, que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal conhece mais, né? Foi onde tudo começou. A URGS, que é um braço de mercado financeiro. O Place, que é a área que eu estou à frente, e o Instituto das Responsivas. E dentro da empresa, eu entrei em 2018, mais ou menos, como estagiário de arquitetura. E aí, juntos, dentro aqui do Instituto Contexto, enfim, a gente fundou a plataforma Place, que é a área que eu estou à frente hoje. A gente já tem uma equipe aí de programadores e arquitetos para tocar toda a plataforma Place, que começou como sendo uma ferramenta para estudos de viabilidade, então facilitar o acesso à legislação, ao plano diretor, enfim, e virando muito mais do que isso. Hoje a gente tem várias funcionalidades, a gente atende o mercado imobiliário, atende arquitetos, incorporadores, mas agora a gente está atendendo também prefeituras. Então é uma plataforma aí meio mutante, está em desenvolvimento ainda como qualquer negócio, né? Um processo bem bom de inovação que a gente tem aqui dentro. Perfeito. Eu não sei como é que tá pro pessoal, se eles querem comentar, porque tá um pouquinho distorcida a imagem em si. Eu não sei se tu tá no melhor internet. Ah, é? Bom, vou tentar trocar a internet aqui, vamos ver se melhora. Só para verificar se alguém puder opinar aí. Bom, mas comentando Aqui, agora melhorou? também, né? Agora melhorou. Uhum. Ah, show. Troquei a internet aqui, Uhum. então tá bom. Obrigada, Rafael, aí, para comentar ali também, que ele comentou. Certo. Agora tá funcionando, Rafael? Não, tá perfeito. Eu Ah, acredito ótimo. até que a gente possa
que tu possa, no caso, comentar um pouquinho de novo, especificamente sobre o Place, como deu uma falhadinha, assim. Beleza. Beleza. Bom, o Place, ele nasceu, pena que a gente não consegue compartilhar a tela aqui, né? Mas o Place nasceu de um problema que a gente tinha dentro do setor de arquitetura. Então, dentro do escritório de arquitetura, aqui falando um pouco mais no contexto de mercado imobiliário, né? A gente, em geral, pensando na incorporação, a pessoa precisa, o incorporador, né? Precisa analisar um terreno para ver se ele vai comprar ou não vai para fazer um prédio. Basicamente isso. E nesse contexto, existe uma etapa que se chama a etapa de viabilidade, que é onde tem uma análise muito forte a respeito de legislação. Quer dizer, o que eu posso, o que eu não posso fazer em cada terreno, enfim, essa análise. E no final, saber o quanto que eu posso ou eu não posso pagar por um terreno. E aí o Place entrou nessa etapa, da gente conseguir automatizar todo esse processo. Então hoje nós temos uma plataforma que é quase um ambiente virtual da cidade, digamos assim, onde a pessoa pode selecionar qualquer terreno da cidade. Hoje a gente está em São Paulo e Porto Alegre, mas estamos expandindo. E a gente pode selecionar qualquer terreno da cidade e já ter toda a viabilidade urbanística e financeira. Então no momento que a gente seleciona, a gente já consegue ver o que eu posso fazer naquele terreno, o que eu não posso, se nele tem um patrimônio histórico, uma área de preservação, esse tipo de coisa. E também ver o quanto que eu posso pagar, o quanto que eu vou vender cada apartamento que eu fizer ali. Então ele começou com o objetivo de acelerar um processo que a gente tinha interno. Pô, a gente demorava muito tempo e aí deu certo, né? E não, então vamos colocar para fora, vamos oferecer para o mercado, e aí virou essa plataforma. Então a gente começou em 2020, nem existia Place ainda, era só eu trabalhando internamente assim com isso. E a partir de 21 a gente já começou a contratar a equipe, realmente ser uma empresa dentro desse nosso contexto, né? E dialogar sobre isso com o mundo também. Sim. Essas soluções, no caso, que acontecem quando a gente, a partir de uma dor, no caso, né? São soluções realmente incríveis, né? Eu posso dizer um pouco assim, né, sobre Ecotelhado no geral, os nossos princípios e valores também, se deram, no caso, por conta dessa situação, assim, né? Adicionar o telhado verde dentro das edificações, no caso, sempre foi uma coisa feita, digamos assim, filmes, né? Sei lá, Senhor dos Anéis, que tinha os hobbits, os vikings lá, que também tem as e tudo mais. Mas assim, foi um pouco tópico em si. O pessoal via que dava muito problema, né? Então, tinha muito tabu relacionado a isso também, né? Então, a partir de uma dor, realmente, a gente acabou trazendo essa solução em si. E a partir disso se expandindo para diversos revestimentos vivos aí, né? Então, é algo que claro, está relacionado também à questão da eficiência energética e tudo mais. E nós, como arquitetos, também, né, sabemos, enfim, né, dessas práticas, de todas as etapas que contemplam a nossa profissão em si, né? E o quanto essas coisas precisam estar amarradas. Então, claro, atualmente, assim, não trabalho especificamente tanto com projetos arquitetônicos em si, mas eu me recordo da época da faculdade, né, da dificuldade que era da gente conseguir entender ali toda aquela plataforma da própria, enfim, das legislações em si, né, tipo, todas essas etapas, assim, que tu precisa o que eu vou fazer dentro desse terreno e tudo mais. E como eu acho que é importante, no caso, que a gente explique, né, e comente, e que a gente possa democratizar, no caso, esse papo, assim, né, de arquiteto, realmente. Porque quando a gente fala sobre urbanismo, assim, né, a gente está falando sobre a nossa cidade, né, os benefícios que a população, no geral, vão ter quando essa cidade for acontecendo e tudo mais, né? Então... Claro, e a gente tem que ter uma aplicabilidade mais para a realidade, né? Porque muitas vezes, falando um pouco dessa questão de inovação, né? A gente vê ali uma legislação que está dizendo uma coisa, outra legislação que está dizendo outra coisa. E a gente não consegue entender mas o que isso muda a minha vida no final da história? Isso aqui vai fazer um prédio mais alto, vai ser um prédio mais baixo? Como é que isso muda, né? Então, a gente dentro da OSPA, no geral, assim, nesse conceito de inovação, é uma coisa que precisa muito, sabe? É até uma questão isso que você estava mencionando, Cata, sobre... era uma coisa, por exemplo, tratando da Ecotelhado mais especificamente, então sustentabilidade, tudo isso. São coisas que a gente vê lá fora,
a gente estuda, lá fora tá bombando, e aqui no Brasil ainda tá engatinhando. Então, querendo ou não, são coisas que a gente trazendo referência lá de fora, consegue trazer para cá, e o pessoal consegue até, fica mais fácil, né, de entender. Uma coisa, por exemplo, é eu ver, é muito difícil fazer tudo isso de telhado verde. Ah, não, tem gente aqui no Brasil fazendo. Bom, então já fica mais fácil. E pra gente foi a mesma coisa. Pra gente foi, não, é muito difícil fazer uma plataforma dessas, ou muito difícil facilitar o acesso à informação. Não, a gente conseguiu fazer, e aí agora já está tudo muito mais mastigado, né, informação, enfim. Então, eu acho que esse contexto de inovação, todo que a gente trabalha, enfim, ele tem muito uma parte cultural também, né, de começar a trazer, e comunicação também, de começar a mostrar para o pessoal, não, dá para fazer, né, não vou dizer que é fácil, mas dá para fazer, enfim. Então, conseguir virar um pouco mais aplicável para a realidade, digamos assim, né. Perfeito. E comentando um pouco sobre até essas referências externas, assim, queria te questionar o que vocês se embebedaram, digamos assim, né, disso, como foi esse processo, né, de referências até para a plataforma no geral, que eu realmente não sei, assim, né. Da própria Cotelhado, posso comentar, assim, que a gente, em relação, assim, ao exterior em si, né, tipo, dos produtos no geral, e uma das coisas também que a gente se orgulha bastante, né, que todos os produtos eles foram feitos e desenvolvidos aqui no Brasil. A gente Legal. tem referências claras do exterior em si, né, mas não existe nada assim igual, né, aos nossos produtos no geral. Então, em relação, digamos assim, até a própria documentação enfim, do exterior, de estudos, etc., a gente tem algum atraso ali de 5 anos, sabe? Então, é algo que às vezes a gente tem um pouco a síndrome do cachorro vira-lata aqui no Brasil, né? Uhum. Que é do tipo, não, a gente não faz, ou não sei o quê. E no fim das contas não é bem assim, né? A gente tem que ver que a gente tem muita iniciativa legal acontecendo, né? Bastante inovação realmente ocorrendo aí, e é importante que a gente, né, explore então e comunique realmente, como tu já comentou, né? Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre como foi esse processo. Para nós foi bem importante, assim, vou te dizer que até hoje eu tenho uma planilha que a gente monitora os benchmarks, digamos assim, as concorrências, enfim, onde a gente quer chegar, né? E antes mesmo da gente começar, a gente já tinha essa planilha, agora ela já está um grande megazord, né? Tá enorme. Mas a gente tem referência do Canadá, tem referência da Austrália, tem referência da Espanha. E claro, cada um fazendo uma coisinha, e a gente, não, o que esses caras aqui estão fazendo, a gente pode fazer meio parecido, ou isso aqui não se adequa para a realidade do Brasil. Então, vai realmente estudando, porque isso que tu comentou da síndrome do vira-lata, eu acho que é real, muitas vezes rola mesmo, mas tem também a questão de que, se o pessoal já está fazendo lá fora alguma coisa parecida, é inteligente a gente aprender com o que eles estão fazendo. A gente não precisa começar tudo do zero e inventar a roda, né? Às vezes a gente pode já pegar o que o pessoal começou a fazer, trazer para a nossa realidade, enfim. Então, acho que inovação também trata disso, né? A gente viu várias plataformas lá fora, e inclusive, depois posso até mandar aqui links e tudo mais, mas tem a Arcstar, tem a Gridix, que é lá dos Estados Unidos, que é bem interessante também, a DeepBlocks. São todas que trabalham nessa relação de facilitar o acesso à informação de legislação. E, inclusive, a gente entende que no Brasil a gente consegue ser até mais relevante, porque, querendo ou não, cada problema é uma oportunidade de solução, querendo ou não, né? E aqui no Brasil a gente tem um problema forte, que é essa questão dos dados. Muitas prefeituras não disponibilizam os dados, então tem prefeituras, às vezes, que nem sabe o que está acontecendo na cidade, porque não tem isso, um certo monitoramento de dados. Então, é um problema, né? Mas para nós também é uma oportunidade. Então, a gente entra com as prefeituras ajudando a facilitar esse processo, mapeamento de dados, facilitar o acesso à informação. Então, tem esses dois lados da moeda também, né? Que acho que faz. Não, e é interessante, assim, porque quando a gente comenta sobre desenvolvimento urbano, né, o porquê de também isso tá atrelado, claro, né, a nós arquitetos que temos essa missão em si, arquitetos urbanistas, né, enfim, paisagistas também, né, essa gama aí de opções, possibilidades que envolve, né, a parte da nossa profissão. Quando a gente comenta sobre
isso, existe uma engrenagem enorme. Então, existe a partir da mobilidade, né, práticas sustentáveis, legislações, educação. Então, são muitas coisas realmente que a gente precisa se ater, né, na parte do desenvolvimento urbano no geral. Então, eu até, assim, uma das soluções agora, né, que acredito que também esteja bem atrelado, né, a parte do Place em si e como vocês projetam, seja com a plataforma BIM, né? Sim, Então, dentro da arquitetura sempre começou por aí, né? exatamente, E isso é uma das práticas que acredito que para o futuro, assim, né, vai ser super relevante no caso, né? Já né? Mas assim, a gente está nessa crescente, né? As pessoas estão modificando a sua maneira de projetar ainda, né? Existe diversas etapas, digamos assim, né? Desde o conceito do projeto até a parte mais técnica de detalhamento em si. Mas eu queria explicar um pouco o que é essa plataforma BIM para o pessoal, né? Porque realmente às vezes é um pouco complexo, assim, né? A gente nunca ouviu falar nem nada, mas a coisa tipo, nem sei, não faço nem ideia de que seja isso, né? Então, quando a gente está desenvolvendo o projeto em si, como eu comentei, existem essas etapinhas de projeto, né? E a parte do conceito, meu primeiro pavimento, né? Como é que eu vou trabalhar a parte do exterior, do paisagismo e tudo mais. E a gente tem as maneiras assim de desenhar que seriam em 2D, né? E também em 3D. Então, em 2D, daí a gente utilizava normalmente ou desenho à mão em si, claro, né? Antigamente era somente assim. E aí a gente utilizava a plataforma que era o AutoCAD e tudo mais, né? Acabava tendo que fazer os cortes, né? Tudo bem manualmente, assim, falando. E depois a gente ia para um outro software, no caso, né? E esse software a gente tinha que levantar daí o desenho em si e transformar ele em 3D. Na plataforma BIM, né? Quando a gente está desenhando ali, a gente já consegue ter o 2D transformado no 3D, o que facilita, né, muito a visualização assim do projeto em si, para que a gente consiga sanar problemáticas em geral, né, mais rapidamente, mais facilmente. E a importância, no caso, né, que essa plataforma tem, por exemplo, com os projetos complementares, né? Então, se as pessoas aí estão utilizando dessa mesma plataforma, né, ou plataformas que se conversam em si, a gente tem como adicionar o projeto hidráulico para dentro desse projeto, né? O que acontecia, por exemplo, antigamente, assim, né? O arquiteto ele projetava, aí acontecia o projeto luminotécnico para lá, elétrico para lá, sei lá, hidráulico ali do outro lado. E aí eles não se conversavam e acabava que esse tempo de desenvolvimento do projeto ele é mais longo, inclusive, né? Então, basicamente isso, né? O BIM ele vem para facilitar realmente essa prática, para que a gente consiga agrupar todos esses projetos em si, que a coisa se converse toda, né? E seja mais fácil a gente ter um projeto assertivo, né? E sem retrabalho e até assim ajudando aí a parte dos engenheiros na hora de concretizar, né? Sem tanto problema na obra. E uma coisa que eu ia complementar nisso que tu falou, querendo ou não, é mais uma questão de tecnologia, né? Então, é a tecnologia ajudando o arquiteto, uma coisa que a gente ia demorar muito mais tempo para fazer, agora a gente demora menos tempo por causa da ajuda da tecnologia. Então, é sempre, pelo menos na minha opinião, né? É sempre a tecnologia ajudando a gente a fazer as coisas que são mais operacionais, né? Aquele que seria aquele trabalho manual, que é sentar e só fazer, não precisa pensar, aquilo ali a tecnologia nos ajuda a fazer. Então faz mais rápido, acelera esse processo. E aí com isso sobra tempo para o que é importante mesmo, que é o penso, né? É pensar um projeto legal, é pensar uma solução mais interessante, enfim. Sobra tempo para poder fazer o trabalho que é o mais interessante, que é o trabalho mental, digamos assim, né? Então, eu acho que é uma baita lógica.
E até para comentar, aqui dentro da OSPA, dando um contexto mais geral, né, acho que eu mencionei ali no início, mas dentro da OSPA a gente começou como escritório de arquitetura, então hoje o escritório de arquitetura é uma grande parte da empresa, enfim, é uma empresa já de 20 e poucos anos aqui no mercado de Porto Alegre, mas foram sendo fundadas outras empresas dentro. E uma delas é a Urbime, que é uma parte mais de investimento, então é uma fintech, ajuda quem precisa de incorporadoras que precisam de verba lá no início da obra, a Urbime consegue cobrir esse fluxo de caixa. Mas eu ia mencionar sobre o Instituto Cidades Responsivas, que foi a última empresa fundada, eu não estou à frente, mas acho que tem tudo a ver com isso que você estava comentando, que o Instituto nasceu com a ideia de vamos fazer uma parte de educação, vamos fazer um MBA. Na verdade, começou assim, vamos fazer um curso ensinando arquitetos as coisas que a gente gostaria que tivessem nos ensinado. Então, tecnologia, parte de economia, trazer uma questão de urbanismo do que o pessoal estava fazendo lá fora. E aí a gente começou eu falo a gente, tá? Eu não estou à frente, mas é dentro do grupo. Mas a gente começou a convidar o pessoal que a gente admirava, então, gente da Zarra, gente do MVRDV, e o pessoal começou a aceitar. Daí a gente, opa, né? Tem coisa aqui, o pessoal tá achando relevante e tal. E aí um curso só, pequeno, não ia dar certo, virou um MBA. E aí esse MBA em cidades responsivas deu tão certo que agora é uma empresa, né, que trabalha com toda essa parte de educação, enfim. E isso que tu mencionou sobre tecnologia, acho que tem tudo a ver, né? Que para nós a gente nasceu também com esse objetivo. Não, o Instituto ensina, não, vamos instrumentalizar as pessoas a respeito do que a gente entende que é relevante de ser ensinado, enfim. Então, sendo complementar à faculdade, óbvio, né? Mas trabalhando nisso também. E aí, martelar para as pessoas, cara, tecnologia, empreendedorismo, para as pessoas, enfim, conseguirem fazer todas as conexões que a gente está mencionando aqui, que eu acho que tem tudo a ver, né? Exatamente. E é bem isso, a partir da questão da própria inserção de tecnologia, né, nisso tudo, assim, a gente está aberto realmente à inovação, ao empreendedorismo, nos abre portas para que a gente conquiste coisas mais à frente em si, né? Então, eu digo assim, a gente tem tantas coisas para aprender, né? Claro, são dificuldades que a gente vai ter para aplicar dentro da nossa realidade como Brasil, em diferentes estados, né? Cara, por exemplo, falando sobre paisagismo em si, né? Dentro das edificações no geral, claro, eu trabalho com parte de revestimentos vivos em si, mas a gente também tem essa grande questão, assim, de trabalhar ali o entorno, etc, né? E a gente tem essa parte, assim, são os diferentes biomas, né? Dentro de cada estado, né? Onde é que a gente vai projetar isso? Eu imagino para vocês também, né? Cada estado é uma situação, né? Então, estamos trabalhando aqui em escala de Porto Alegre, mas em São Paulo é completamente diferente, né? Desde as questões dos dados em si, até, enfim, a receptividade das pessoas no geral, né? Então, tem os estados, os municípios, tipo, diversas coisas, assim. Mas imagina, a parte das tipologias, assim, né? Então, quando a gente está, enfim, iniciando um projeto dentro de um ambiente urbano em si, a gente sempre olha para o entorno, né? Será que isso cabe aqui? Será que esse parque vai ser o ideal? Ou será que o que eu precisava mesmo era uma escola? Ou então um hospital, né? Existe também, dentro do estudo do urbanismo em si, a questão, né, da escala, né? Das coisas que tu conseguiria fazer a cada 5 minutos, digamos assim, né? Tipo, da parte da mobilidade no geral, né? E se pensar na cidade, então, é realmente muito importante. E eu acredito que seja muito legal isso que vocês comentaram, porque são dores realmente, né? Cara, tu sai da faculdade de arquitetura, tu tá com uma bagagem ampla, né? Bem robusta, assim, porém, ainda falta muito, né? São coisas, cara, tu vai abrir um escritório de arquitetura, por exemplo, né? É muito difícil ainda, tu precisa entender sobre todas essas outras coisas, né? Todo esse outro organismo, assim. E enfim, né? E é bem isso que a gente comentou lá no início, né? Como estruturar a partir de uma dor, né? Algo que possa vir a ser uma solução, não só para a gente em si, mas para todo, né? Beneficiando esse cosmos, assim, né? Sim, e no nosso caso,
foi até relativamente engraçado, assim, porque a gente lançou a ferramenta e a gente escolheu, a gente somos gaúchos, a sede aqui em Porto Alegre, e a gente escolheu lançar em São Paulo primeiro, muito porque São Paulo tinha mais bases de dados disponíveis, tem essa, tá? Mas também pela receptividade. O pessoal de São Paulo foi bem mais receptivo à ferramenta inicialmente do que o pessoal de Porto Alegre. Hoje o pessoal de Porto Alegre tudo usa, mas porque a gente primeiro validou, a gente teve toda uma questão ali, não, a gente já tem as incorporadoras, os arquitetos de São Paulo que estão usando, já disseram, ó, faz sentido essa ferramenta aí, e aí agora o pessoal daqui do Sul está utilizando também. Então essa questão de lugares também é bem relevante. E a gente teve muito essa questão em relação à base de dados também. Porque como o Place é por município, né? A gente está tratando da legislação municipal, cada município é um. Então tem cidade que tem base de dados abertas, tipo São Paulo, que a gente consegue acessar. Tem outras que a gente tem que meio que cavocando ali para conseguir descobrir, né? Então tem essas várias possibilidades aí. Uhum. E como isso vai se complementando, digamos assim, partindo da imobiliária no geral, né? Vai ser bom para o cliente, vai ser bom para a imobiliária, vai ser bom para o poder público, né? Para quem está incorporando, enfim. É uma plataforma que era muito necessária, né? E enfim, também, quando se atesta aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente diz que dá certo. Uma coisa, porque a gente é um povo bem chatinho, não digo chatinho, assim, mas me fugiu a palavra agora, mas enfim, é uma questão, a gente busca entender cultural, né? toda a questão, né? Então, realmente, assim, se tá aprovado aqui, tá aprovado. E isso que tu estava mencionando antes a respeito do local, né? Conseguir entender realmente o que está sendo feito ali na região em específico, enfim. A gente também se bateu muito nessa questão de base de dados com as prefeituras. Mais recentemente, a gente teve algumas prefeituras que a gente vem contatando, enfim, conversando. E eles comentam que eles gostariam de ter uma plataforma que eles pudessem ver onde que tem posto de saúde, onde que tem escola, onde que está passando ônibus. Então, outras informações que não tem quase nada a ver com o mercado imobiliário, se a gente pensar, né? Mas que ajudam na parte de urbanismo. Então, por exemplo, revisão do plano diretor de Porto Alegre. A prefeitura quer saber aonde que está tendo novos apartamentos, aonde que passa ônibus, aonde que é permitido construir, aonde que não é, aonde que tem uma área de preservação, aonde que tem patrimônio. Então, a gente também agora está basicamente se posicionando como sendo a plataforma que facilita o acesso a isso também. Então, tudo que é dado urbanístico a gente consegue colocar junto e aí soluciona esse tipo de questão. Um exemplo bem bom que a gente teve, que foi até meio engraçado assim, a gente tinha uma base aqui em Porto Alegre que era de acidentes de trânsito, basicamente, uma lista ali, dia tal, teve um acidente de trânsito na rua tal, enfim, uma base bem longa. E a gente foi lá, geolocalizou isso, e aí dentro do mapa a gente tem um grande resumo de, olha, nesse trecho de rua aqui, na Osvaldo Aranha, perto do túnel, teve X acidentes em tanto tempo, e tantos envolveram ônibus, tantos envolveram bicicleta. Então, pensa que para o poder público isso é muito útil, né? Pô, teve muito acidente com ciclovia, com bicicleta, vou colocar uma ciclovia. Teve muito acidente com trânsito, quem sabe está faltando umas faixas de pedestre por aqui. Então, que facilita muito mais do que a pessoa olhar um Excel, olhar um PDF que tem as informações separadas. Então, isso acaba facilitando também. E para o empreendedor, a mesma coisa, né? Então, em termos, imagina, enfim, quero abrir uma padaria. E aí a prefeitura, ou enfim, empresas, né, me dão as informações de que, olha, nessa região aqui está passando muito mais gente do que há 5 anos atrás. Olha, o Bonfim está bombando, mas o valor do aluguel ainda está baixo. Pô, então é um momento que talvez eu possa alugar um espaço no Bonfim e abrir minha padaria. Uhum. Então, a gente estava no início falando de desenvolvimento urbano, né? Isso é desenvolvimento urbano. Exatamente. A pessoa pega algumas informações e pulveriza isso, que eu acho que é bem importante, né? A informação não está centralizada numa pessoa, ou só no governo, ou só num órgão. Ela está descentralizada, porque daí a Flávia pode olhar o dado, tirar uma conclusão e abrir uma academia, o fulano pode olhar o dado e ter outra conclusão, enfim. Então, meio que dá autonomia para as pessoas poderem também decidir as coisas, né? Que eu acho que é uma
Que é uma das questões que é bem importante, né? Tipo, ter a humildade também de dizer, não sou eu que sei tudo, mas, ó, tô te dando a oportunidade de tu também definir as coisas por ti, né? Tipo, mais ou menos isso. Né? A gente trabalhar também essa parte do... Cada pessoa, assim, como a sociedade no geral, tem vivências, né? E aí, por exemplo, isso que tu comentou, eu vou querer abrir uma padaria. Cara, eu gostaria, né, por conta de alguma coisa que aconteceu comigo ao longo do tempo, ou então minha avó fazia o melhor pão caseiro do mundo, eu gostaria de compartilhar isso com todo mundo, etc, né? Então, quando a gente acessa essas coisinhas, assim, e vai exponenciando, né, e mostrando, não, mas aqui talvez seja o melhor lugar, não. E enfim, democratizar a informação no geral, né? E uma das coisas, assim, que enfim, é interessante, né, que vocês trabalham, acredito, né, você pode explicar bem melhor do que eu, com digamos assim, layers de entendimento da plataforma em si, né? Tu tem a parte que é pública, no geral, assim, que vocês já dão boas diretrizes, por exemplo, tu entra ali, place, e aí ele te mostra, esse local eu tenho um índice de construção tal, né? Coisas que já são até meio dificultosas, assim, dentro do plano diretor, no geral, se tu não sabe. Então, eu como cliente, não arquiteto, que não sei, né, não faço a menor ideia de como isso funcionaria, posso entrar na plataforma e ver, não, mas realmente isso aqui tem um índice construtivo maior, né, vou poder, sei lá, isso vai ser melhor para mim. Não, tem uma área de app próxima, mas pro meu empreendimento tal, onde eu gostaria de, sei lá, fazer uma cidade sustentável, né, empreendimentos sustentáveis, é melhor, porque eu vou poder agregar esse espaço da app, assim, ao meu Sim. conceito, etc, né? Então, vocês têm essa parte, no caso, desse plano, que seria essa parte mais pública, enfim, né? E aí vocês também, dentro da plataforma, tem o pago, que daí insere todos esses layers, assim, né? É basicamente isso, certo? Basicamente, inclusive a nossa ideia como ferramenta era sempre ter uma parte aberta gratuita. Porque a gente entende que a maior relevância da ferramenta, enfim, está na escala. Então, hoje, qualquer pessoa pode entrar ali em osmo.place, fazer um login ali, criar uma senha, né, se cadastrar. E toda a parte de legislação, digamos, a parte que vem do poder público, é 100% gratuita. Então, a pessoa pode ligar ali todas as camadas, desde questão de zoneamento, mas questão de patrimônio histórico, questão de realmente área de proteção ambiental e tudo mais, né? E conseguir ter todas essas informações, porque a gente entende que vem do poder público, então a gente não vai cobrar por isso. Mesmo que a gente mostre de uma forma mais clara, enfim, está 100% aberto. E aí, onde a gente é remunerado hoje, dentro do sistema que a gente tem, é nessa conexão com os dados de mercado. É onde a gente coloca lançamentos imobiliários, terrenos à venda, seleciona e já tem toda essa viabilidade. Então, é um formato que a gente achou que é bem interessante, até das próprias pessoas contribuírem com a ferramenta. Porque desde que a gente lançou, eu cansei de ter gente assim, imagina um cara lá de Campinas, de Osasco, ou mesmo daqui, Canoas, Santa Maria, por que vocês não vêm aqui para minha cidade? E aí, bom, muitas vezes as pessoas mesmo já têm os dados. A pessoa já tem ali uma pasta com o zoneamento, o arquivo ali salvo de área de app, de curva de nível, e aí a gente está se organizando agora para ter um sistema onde a pessoa mesmo possa colocar esses dados ali no Place, colaborar. Colocar ali a Flávia, que é de Arroio dos Ratos, tem aqui a base de dados de Arroio dos Ratos e quer que a base de dados esteja no Place. A Flávia entra ali, pessoa física mesmo, pede solicita, né, para fazer o upload, coloca esses dados, a equipe do Place vai revisar, óbvio, né, tem uma curadoria nossa, e aí tá tudo certinho esses dados aqui da Flávia, são dados oficiais, vamos liberar no sistema. Então, a gente acha essa ideia legal, não só para dados de zoneamento, mas dados até, por exemplo, digamos, eu tenho vamos bem longe, tá? Digamos que eu mapeei aqui os cafés de Porto Alegre. Eu tenho aqui uma base de dados que me diz onde que tem café em Porto Alegre, porque eu adoro cafés, por exemplo. Quero colocar no Place para todo mundo ver. Posso fazer isso. Ou daqui a pouco eu tenho uma análise que eu fiz na faculdade aqui sobre
potenciais de áreas de sustentabilidade em tal região. Quero colocar também, para não ficar só no repositório lá da faculdade, que pouca gente vê, quero colocar de forma aberta. Então, a gente quer ser não só o lugar onde a pessoa vê legislação, vê plano diretor, que é mais maçante, né? Trata de urbanismo, mas é um conteúdo assim, mas também ser o lugar onde a gente vai ter tudo que é base de dados, claro, geolocalizadas, que tratem de urbanismo, que tratem de cidade, mas tudo nesse local. Para nós, em termos de negócio, é interessante porque muita gente vai entrar no Place, né? Então, mais conhecidos nós vamos ser, enfim, e eu acho que, no geral, é muito legal, né? Pô, abrir ali, tá cheio de camadinhas, pessoa poder ligar e desligar, né? Então, eu acho que isso facilita. Hã? Que papo de arquiteto. Cheio de camadinhas. Papo de arquiteto. É bem isso, realmente, assim, né? E eu espero também, eu já até troquei uma ideia em si, mas falando um pouco sobre a parte da ecologia no geral, né? Não são somente aí, as zonas de APP, né? Que são áreas de preservação permanente, para quem não conhece a sigla em si. Mas assim, também, por exemplo, alguma coisa relacionada à temperatura das cidades, né? Questão de ilhas de calor em si. Então, são questões assim que dentro das práticas de sustentabilidade, né? A gente criou produtos ecológicos para problemas urbanos, né? Então, nós temos áreas que são esse que eu falo muito. Enfim, não tem, sou aqui do sul, gente, eu vou fazer o quê? Mas, enfim, são áreas que são pontuais de alagamento, por exemplo, quais tipos de soluções que a gente pode vir a ter. No caso, a gente já tem as soluções, né? Nós temos 5 tipologias diferentes de uso de telhado verde em si, que a gente poderia aplicar dentro das edificações no geral, trazendo, então, né, toda a parte da tecnologia para o teto vivo em si, né? Não é somente um espaço, não é só um jardim, né? Dentro da edificação em si. É também, né, esse espaço de micro-organismo que traz biodiversidade, né, compactua aí positivamente com a questão do isolamento térmico e acústico da edificação, né, auxilia na parte das reservas aí de água, né. A gente tem como trabalhar realmente a parte da eficiência energética. Isso é um dos projetos que, inclusive, a gente faz aqui dentro da Ecotelhado, né? Nós temos arquitetos parceiros que também atuam nesse tipo de prática em si. E é claro, né? Algo que a gente vai construindo realmente ao longo dos anos. O que a gente pode perceber também é que muita coisa vai modificando realmente, né? Mas a gente precisa ir trabalhando, né, de acordo com como a banda toca, né? E uma das coisas, então... pode falar. Uma coisa que eu comentar também sobre o trabalho de vocês, que eu acho legal, que querendo ou não, a pessoa que olha o trabalho que vocês estão fazendo fica, não, acho que isso aqui pode se adequar para o meu contexto. Antes disso, pelo menos na minha experiência, né, a gente tinha, não, essa questão de sustentabilidade, eficiência energética, é coisa só lá de fora. Ou tem que ser um empreendimento muito grande, muito caro para fazer. Então, eu acho que isso acaba também, de certa forma, desmistificando, né? A pessoa, não, é só a pessoa que é muito rica que consegue fazer isso. Não, exatamente. Não é bem assim. Então, consegue virar uma coisa mais palpável, né? Cara, eu quero ter uma edificação mais sustentável. Ou é a mesma lógica da nossa, né? Então, digamos, não é o fim do mundo eu conseguir ter os dados aqui para mim, para eu conseguir tomar decisão. Também não é o fim do mundo a minha edificação ter um quê de eficiência energética, de sustentabilidade. Pô, tá aqui, né? Tá disponível, não é só para um bilionário fazer, sabe? Acaba democratizando o acesso, né? Exato. Não, e também a gente trabalha nessas diferentes escalas, sabe? Eu vejo assim, claro, dentro das tipologias, né? Arquitetura moderna, talvez traga os conceitos ali das lajes, jardins, etc., né? Mas isso já vem há muito tempo lá, desde a parte do Jardim das Babilônias, enfim, né? Que a gente não sabe muito bem como é que foi aquela coisa toda, mas tem os indícios geológicos, etc. Então, essa questão assim dos revestimentos vivos propriamente para trazer dentro das edificações é algo que já é trabalhado há muito tempo. E dentro do nosso trabalho em si, né? Cara, a gente trabalha em diferentes escalas. Então, a gente está falando sobre o urbanismo em si, que é onde carece realmente, assim, muito sobre revestimentos vivos. A gente, cara, fazer uma fachada, enfim, né, verde em si, com brises vegetais, por exemplo.
e a gente comprovar ali também, né, que isso traz benefícios para a parte de desempenho térmico, e também acústico, né, da edificação. Mas não só isso, a gente não para só por ali. A gente tem esses tipos de benefícios. Uma das coisas que a gente também aperta bastante na tecla em si é a questão da saúde para as pessoas dentro dos espaços construídos no geral, né, do urbanismo em si, né, porque a gente já tem as comprovações científicas aí que demonstram que a gente tem essas visuais, né, esse contato maior com a natureza acaba nos trazendo mais saúde no geral, né? Então, cara, é óbvio que a gente quer isso para a sociedade em si, né? E a gente está falando de uma escala urbana. A pandemia tá aí para provar, né? Na pandemia, né? O apartamento não gostou, né? Todo mundo foi para apartamento com vista, com verde, então todo mundo sentiu na pele. Não, e aí também a gente trabalha na parte rural também, sabe? Então, eu vejo assim, cidades pequenas que vão se construir ainda, vão estar para esse desenvolvimento urbano e tudo mais. É óbvio, isso vai acontecer, não tem como, né? A gente vai... somos 7 milhões de pessoas, daqui a pouco vai ser 8, aquela coisa que vai aumentando em si, né? E aí, quando a gente fala sobre o urbanismo no geral, é isso, a gente tem esse crescimento, né, das cidades em si, visando, no caso, né, com que a gente tenha essas premissas, assim, mais bem alocadas, de certa maneira, né? Então, que as pessoas entendam e saibam, cara, eu vou investir nesse tipo de tecnologia, né? Nesse momento agora, eu falo, assim, sobre a questão do ecotelhado em si, né? Mas eu vou ter... isso vai me auxiliar, no caso, na hora do meu bolso em si, né? Nas minhas outras práticas. Não vou utilizar tanto aí sei lá, do ar-condicionado, enfim. E para vocês é da mesma maneira, assim, né? Eu vejo que é uma coisa que vocês doam bastante para que se concretize e tudo mais, mas realmente essa democratização, né, da plataforma em si vai facilitar muito, vai ajudar, tipo, toda a cidade evoluir, né? E se desenvolver, né? Com essa unicidade, assim, né? Então, tudo um trabalho, né, o trabalho de vocês, porque eu sou uma grande... médio e longo prazo, querendo ou não, né? Então, por exemplo, o trabalho de vocês, não, a pessoa tem que acreditar que não vale a pena eu fazer isso agora, pensando num futuro, claro, um futuro de economia de dinheiro, que todo mundo se importa, óbvio, primeira coisa, mas também pensando, cara, em edificação, né, vai ser legal, enfim, para a sociedade no geral e para a gente é a mesma coisa, né? Temos um produto, enfim, mas ainda assim tem todo um apelo que a gente... nessa questão de democratização, acho que tem também. E no final é aquilo que a gente começou a falar, né? De trazer a inovação de uma forma um pouco mais palpável, né? Para não parecer ser uma coisa de outro mundo, só o pessoal lá de fora que faz. Não, é o pessoal daqui que está fazendo. Exato. Conseguir trazer umas coisas um pouco mais palpáveis, né? Eu entendo isso, sim. E uma das coisas, assim, que eu trago, né, como novidade aí, né, desde o começo desse ano, a gente está com a nossa biblioteca BIM, então, né, a gente entrou aí no mundo da paramétricas, ainda estamos, a gente está, no caso, já está disponível a plataforma em si, né, a gente está adequando agora o showroom também para a nossa plataforma, como a gente vai fazer a parte de orçamentação, então... Eu vejo, assim, que é uma coisa muito, como eu comentei, né? Contínuo, é um trabalho contínuo, assim. Mas muito feliz, assim, por poder ter sido inspirada também por todas essas partes que têm acontecido, né? Era uma coisa que eu já tinha necessidade, no geral, mas antigamente, assim, acho que era menos palpável, propriamente, né? Isso que vai acontecendo, vai passando o tempo e a gente tem como ver que as coisas vão realmente modificar, assim. Espero que logo, né, enfim, todas essas plataformas, assim, estejam se conversando, que a gente possa ter todas essas práticas aí, digamos, numa mesma plataforma, né, tudo se conversando. É muito maravilhoso. Isso aí a gente nem tinha conversado antes, mas tem tudo a ver com uma coisa que eu ia comentar, que tu comentou sobre a questão de BIM, né? E aí, puxando um pouco das novidades do Place também, que a gente ia falar,
Mas, como eu comentei, o Place agora está se posicionando não só como uma ferramenta para arquiteto, para incorporador, para o mercado imobiliário, mas também para as prefeituras. Uhum. Então, uma prefeitura pequena, média, grande, enfim, quer ter um sistema onde possa ter todos os dados abertos, enfim, dentro do Place ela pode nos contratar, a gente vai estar disponível na cidade. Mas tem um outro produto que a gente está colocando junto que tem tudo a ver com isso que tu mencionou sobre o BIM. A gente está colocando um produto de pré-aprovação de projetos com integração com o BIM. Então, tendo em vista que a gente já fez todo o sistema, já mapeou toda a legislação, já fez toda essa parte de dados, a gente poder que a Cata vai lá e vai colocar o projeto dela ali dentro do nosso sistema, e o sistema vai ler, fazer um raio-x e vai dizer, não, esse projeto aqui pode ser aprovado. Ou não, esse projeto aqui não pode ser aprovado porque ele não está obedecendo a questão de altura máxima, a questão de recuo, a questão de taxa de ocupação, enfim, as regras, né? E o nosso sistema vai fazer um raio-x ali, já vai te dizer, ó, agora sim tu pode ir aprovar, ou não, tu não pode aprovar, tu tem que arrumar isso para depois ir aprovar. Sinalizar, então, assim. é tudo a ver com toda essa questão de integração, né? Tipo, bom, vocês já estão trabalhando na questão do BIM, a gente vem aqui, faz a integração com isso, então a pessoa já tem a faca e o queijo para começar a desenvolver o Tá também empreendimento. até nessa questão, por exemplo, das aprovações de projeto em si, né? Então a gente vai ter, digamos, uma crescente, assim, né, no desenvolvimento urbano no geral, enfim, já aplicando toda a parte da legislação, etc. E claro, como a arquitetura é uma coisa que a gente tem que estar sempre pesquisando sobre novas questões, novas tendências. Então, eu vejo assim, né, a gente alimentar essa plataforma é uma constância, assim, né? Por isso que eu achei bem interessante isso que tu comentaste de ser uma coisa colaborativa em alguns momentos e tal, né? Porque, no fim das contas, enfim, às vezes sai uma legislação, sai uma outra coisa ali, a gente não tem, enfim, não percebe, não vê, né? E no fim das É tipo contas, como se fosse o Waze, sabe? O Waze todo mundo conhece. Tu vai ali, vai dirigir, o Waze te diz o caminho, ou te diz que teve um acidente, ou enfim, te diz as informações. São os usuários que colocaram essas informações ali dentro, né? exatamente. São os usuários que alimentam. A gente está indo por esse caminho também. Usar o poder das pessoas, digamos assim, né? Para conseguir acelerar. Porque também, tipo, não existe como a gente vai mapear todo o Brasil de um dia para o outro. Agora, se tem uma pessoa de tal lugar que trabalha nessa parte, tem outra naquela, então isso vai ajudando e no final é meio que aquele ganha-ganha, né? Exatamente. Cradle to cradle. Mas e é bom, Flavinha, eu acredito, assim, que a gente tenha contemplado, assim, mais ou menos tudo, né, sobre essa plataforma, né, sobre desenvolvimento urbano, sobre também as nossas práticas aqui. Claro que se o pessoal tiver alguma dúvida, a gente está super aberto, assim, né? Nossa live também vai ficar salva aqui no perfil, ali na parte dos videozinhos. E provavelmente também vamos estar adicionando ela no nosso YouTube, né? A gente está movimentando aí. E espero, né, que a gente possa conversar de outras coisas em outros momentos também, seja aqui nas nossas lives, ou também a gente está combinando aí um futebol das gurias, nunca sai, né? Então, se tu quiseres contemplar alguma coisa ainda, falando um pouco mais. Queria agradecer o convite, acho que foi ótimo trocar essa ideia, né? E, enfim, acho que são assuntos que precisam ser falados, né? Então é interessante a gente tirar um tempinho para comentar sobre isso, enfim. E a gente se coloca à disposição também, quem quiser entrar, falando um pouco mais do Place, né? Quem quiser entrar dentro da plataforma ali, dar uma brincada, ver como é que funciona, em ospa.place, ospa.place. E eu também estou disponível para a gente conversar também, trocar uma ideia e dentro das redes sociais, enfim, tudo que a gente está sempre querendo feedbacks das pessoas, inclusive, para melhorar a ferramenta, né? Então, acho que vocês também, né, pelo que eu cuido nas redes sociais, também estão toda hora pedindo o pessoal fazer feedbacks e tudo mais, então acho que é super legal, eu agradeço o convite. Fico muito feliz aí pela tua disponibilidade de tempo, né? E é isso, pessoal. Quem quisesse perguntar alguma coisa, é o momento. Senão a gente vai encerrar aqui, para já não ocupar mais tempo da dona Flávia.
Show. Obrigado pela presença aí, Rafael. Sim. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigada, Flavinha, por aceitar, né? E tá te falando aí. Realmente a gente tem que estar comentando, né, sobre o nosso trabalho, sobre todas as coisas que a gente se esforça diariamente aí para concretizar, né? Se autovalorizar como empresas, né? Como arquitetos em si. E tenho certeza, assim, que a gente vai concretizar muitas coisas legais ainda, né? Então... Vamos lá. Obrigada, gente. Viu? Tchau. Uma ótima noite para ti. Pra ti também. E até uma próxima. Até. Tá bem? Tchau. Valeu.